Paz, shalom, shalom de Cristo Jesus, nosso Senhor, que possamos entender a sua palavra maravilhosa. Nós estamos no começo de Lucas, é um capítulo muito grande, eu dividi em 4 partes. Eu estou intercalando uma parte com a Bíblia Católica, outra parte com a Bíblia de Jerusalém. Eu gosto de usar várias traduções, mas eu não uso as moderninhas, eu não uso porque tem alguns textos que foram mudados o sentido. Mas vamos lá. A última parte aqui com a Bíblia de Jerusalém hoje. A Bíblia de Jerusalém, pelo menos essa da internet, ela é até mais fácil de entender. Qualquer dia eu vou precisar comprar uma Bíblia de papel, mas como eu tô fora do Brasil é mais difícil comprar. Eu já tenho da Almeida, mas eu quero outras. E eu tenho bastante no celular. E se eu comprar uma Bíblia aqui pelo Amazon, até consigo na língua portuguesa. Comprar uma Bíblia do Amazon aqui, mas eu vou pagar assim, tipo 4, 5 vezes mais se eu estivesse comprando no Brasil. Porque aqui é em euro. Mas vamos lá. Vamos usar essa aqui mesmo do celular, essa de Jerusalém. Hoje é a última parte. Também já peço que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo. É uma comunidade online, virtual. Mas o meu desejo é que o corpo de Cristo seja unido. E lembrando que não começou com o nome de igreja, começou com o nome de comunidade. E as pessoas repartiam o pão. Ok? E repartiam o pão uns com os outros. Isso é cristianismo raiz. Cristianismo raiz começou com as comunidades e tinha tudo em comum e partiu o pão. Só se vê Atos dos Apóstolos. Cada dia que passa foi se distanciando mais isso, né? Então, vamos lá. Vem conosco, Senhor. Então, aqui está escrito assim. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Aqui está falando de João Batista. Depois daquela alegria tão grande que Maria passou ali com Isabel, e era um momento assim, cheio do Espírito Santo. Que maravilha! Todo mundo ali cheio do Espírito Santo. Teve o cântico de Maria, coisa mais linda, né? Glória a Deus. Maria ficou 3 meses ali. Eu creio que ela ficou até João Batista nasceu, depois ela foi embora. E aí ela foi embora e ali precisava resolver aquela situação, porque Maria estava grávida e ela não tinha nem conversado com José ainda. Cresci que José estava viajando quando o anjo apareceu para ela. E ela voltou ali para contar aquela situação para José. E ver o que ia acontecer, né? Porque ela podia ser apedrejada e morta. Mas ela confiou, falou, é o filho de Deus, Deus vai dar um jeito. Aleluia? Mas aqui vamos continuar ainda com João Batista. Depois vai chegar a parte do Senhor Jesus nascer. Nosso amado, nosso lindo. Então aqui fala assim, no 8º dia
foram circuncidar o menino. Queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele vai se chamar João. Replicou-lhe: em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ela escreveu o nome. Ele escreveu o nome. Ele estava sem poder falar. Lembra que ele não estava podendo falar com ninguém? Ele estava mudo porque ele duvidou do anjo Gabriel. Ele ficou mais de 9 meses mudo, né? Porque João Batista não tinha nem gerado, agora João Batista já tinha nascido. Era o 8º dia que João Batista tinha nascido, dia da circuncisão. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu o seu nome, é João. E todos ficaram admirados. Porque até então eles achavam que aquela ideia de colocar João era só de Isabel. Pediu para o pai escrever o nome e o pai escreveu João. Era um nome desconhecido entre eles. Quando ele escreve o nome João, Deus desprende a língua dele e ele começou a falar de novo. Que maravilha, né? Meu Pai, as coisas do Eterno é maravilhosa. Vem conosco, Senhor, ajuda-nos. Santo, santo, santo. E a boca imediatamente se lhes abriu a língua, desatou-se e ele falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. Todo mundo lá onde eles moravam, nas regiões da montanha da Judéia, era um lugar perto de onde os essênios também ficavam, afastado da cidade. O Zacarias só ia em Jerusalém quando era a vez dele participar do turno do sacerdote, que talvez fosse uma vez por ano, ficava lá um período, não sei exatamente, tem que pesquisar isso aí, como que no judaísmo era. Mas ele voltava para lá, para as regiões montanhosas da Judéia. Aliás, ali tudo é Israel, Jerusalém, Judéia, todos aqueles lugares ali, tudo tem montanha, né? Mas quando fala regiões montanhosas, é mais montanha ainda, mais do que aqueles montes que a gente vê lá. Mas vamos lá. E todos que ouviram, que ouviam, gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino? E de fato a mão do Senhor estava com ele. Aqui João Batista, ok? Era um menino que o pai ficou mudo quando a mãe gerou. A mãe já era velha, ninguém acreditava mais que ela ia ter filho. Ela já tinha cansado de se sentir envergonhada porque mulher que não tivesse filho era um zero à esquerda naquela época. Mas Deus deu a graça para ela na velhice, assim como fez com Sara. E cresci que a mãe de Maria também engravidou na velhice, depois consagrou Maria ao templo. Maria foi para o templo aos 3 anos e quando saiu de 12, 13, 14 por aí, quando veio a menstruação primeira, provavelmente a mãe dela nem estava mais viva, porque tem a história da mãe de Maria, mas eu não sei, para dizer a verdade, porque se teve que José ir buscar ela e assumir um compromisso, e naquela época as coisas eram sérias, não era assim igual o povo pensa hoje, não. Não era bagunçado as coisas assim, não. Misericórdia. Tem as pessoas tão ignorantes na internet que diz que é crente, fala cada besteira. Livrai-nos, Senhor. Nós possamos raciocinar as coisas. Então, sobre Maria, né? Conta-se a história.
Ninguém é obrigado a crer. Só que tem coisa que quando a gente crê, se encaixa mais na história. Dá para entender melhor. Tem pessoas que não creem nisso, naquilo, naquele outro, mas também não entendem a Bíblia direito. Porque a Bíblia, ela não dá detalhe de tudo. Algumas coisas têm detalhe, outras não. Mas vamos lá. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo que virá ser esse menino. Pois é, o menino que nasce na velhice, o menino que recebe um nome que não tinha, ninguém conhecia aquele nome ali. Tanto o pai quanto a mãe do menino já estava em mente que era aquele nome. O pai não estava podendo conversar, mas quando ele escreveu foi o mesmo nome. Aleluia. E aí ele volta a conversar de novo. Ok? Olha aqui o versículo que diz. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou. Gente, naquela época também as pessoas recebiam o Espírito Santo. É igual ali no Atos dos Apóstolos. Eu já vi essas doutrinas protestantes por aí, falando que o Espírito Santo só desceu em Atos dos Apóstolos. Mas o Espírito Santo já usava as pessoas muito antes do Atos dos Apóstolos. Isabel, o bebezinho na barriga de Isabel, Maria, Zacarias, todos encheram do Espírito Santo, profetizavam, cantavam. Era um pentecostal na casa a casa de Isabel. Tem outra tradução que fala que é Elizabeth. Ali era uma igreja pentecostal. Até os bebês se encheram do Espírito Santo. Mas essas doutrinas de hoje nega, né? Só crendo que vê. E se não tiver fé, não vai ver. Vamos lá. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então ali a gente vê que Isabel profetizava, Maria profetizava, a criança na barriga estava cheia do Espírito Santo, e agora é a vez de Zacarias. Ok? Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Então, gente, para profetizar não é... As pessoas acham que profetizar é trazer uma revelação, não sei o quê. Não, a gente profetiza aquilo que Deus tocar no nosso coração da gente falar. E Zacarias estava falando uma coisa aqui que era verdade, mas a Bíblia fala que ele estava profetizando que ele estava cheio do Espírito Santo, ok? E fala que suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Então fazia muito tempo que eles não viam um milagre ali. Os judeus, por causa dos reis que não davam ouvido para as profecias divinas, eles tinham ido como escravo para a Babilônia. Depois eles foram os medos e persas que governavam eles. Depois foram a Grécia que governou, que fez umas coisas horríveis em Jerusalém, porque aí no governo persa eles voltaram. Mas o povo ainda estava difícil as coisas para o povo. E aí veio o governo da Grécia. Aí os medos de Pérsia perdem para a Grécia. Aí vem o Alexandre Grande. Aí depois vem um cara lá do mal das trevas, lá um tal de... acho que é Antíoco Epifano. Um cara lá do mal que fez tanta coisa horrível no templo de Israel, de Jerusalém, gente. Então, o povo estava sofrido, gente. O povo estava sofrido. Muita gente estava morrendo. Muita coisa. Aí acontece esse milagre.
Depois veio os romanos governar. Quando os romanos veio governar, o povo de Israel, que naquela época era Jerusalém que falava, os judeus, eles passaram a ter um pouco mais de vida humana ali, com os romanos governando, porque os romanos colocavam a ordem ali, mas eles davam liberdade religiosa para os judeus. E aí acontece esse milagre da esposa de João Batista engravidar, nasceu João Batista, e eles sabiam que aquela ali não era uma criança qualquer que estava nascendo, e estava todo mundo feliz, e Maria estava grávida, e Isabel já sabia que quem ia nascer de Maria era o Messias, porque Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo. Eles tinha culto pentecostal naquela casa, gente. Aleluia, glória a Deus. Você sabe por que essas igrejas protestantes ainda sobrevivem nos dias de hoje? Porque muitas desse povo que veio dessas igrejas acabou buscando o Espírito Santo e recebendo o batismo do Espírito Santo, recebendo os dons, por isso que sobrevive, gente. Ok? Se fosse só nessas doutrinas que os protestantes criaram, a igreja ia ser pior do que era. Mas aí a igreja foi buscar o Espírito Santo de Deus, recebeu os dons. Até hoje, a igreja que é sincera, que busca os dons, tem a força do Senhor, tem a alegria do Senhor. Porque o Espírito Santo nos dá alegria, amém, glória a Deus, aleluia. Vem conosco, Jesus, liberta os nossos parentes dessas falsas religiões que fica contando um monte de lorota para eles e eles ficam acreditando. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Um dia eu vou fazer uma live te agradecendo, Senhor, pela libertação. O Senhor sabe do que estou falando. Vamos lá. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então esse povo tinha sofrido muito, já não sei quantos anos, já tinha passado 400 anos depois da Babilônia. E foi passando primeiro passou pela Babilônia 70 anos, depois passou pela Pérsia, acho que o da Pérsia ali, o rei Ciro, que deu liberdade para eles voltar para Jerusalém, mas foi com muita dificuldade, muita dificuldade. Aí, lá o povo gostava muito de Daniel já devia estar velhinho, tanto que os persas que vieram visitar o Senhor Jesus quando nasceu, foi os persas. Eles tinham conhecimento que Daniel tinha passado para eles. Aleluia, e eles vieram visitar o Senhor Jesus. Tem até umas histórias secular do meio católico que eles falam, gente católica e judeu, eles têm resposta para tudo, ok? Por quê? Porque eles creem em muita coisa sobrenatural que os protestantes não creem. E aí dizem que o ouro, aquelas coisas, a mirra, todas aquelas coisas estava guardado, que Daniel guardou, deu para eles e foi passando de geração em geração para quando o Messias nascesse. Ok? Mas vamos continuar a história aqui, porque eu estou contando algo extra bíblico. Quem quiser crer, crê, como eu já disse. Não quiser crer, não crê. Então, aí quando eles viam ali a esperança, o João Batista nascendo, um escolhido por Deus, tudo que aconteceu ali, aí eles veem, aí chega Maria grávida do Messias. Nossa, aquela família estava vivendo um momento de intensa alegria. João Batista com seu filho, com sua esposa, Maria mesmo sabendo que a coisa podia ficar terrível pro lado dela, mas ela estava confiando em Deus.
E estava todo mundo feliz. Mas não era todo mundo não, era só aquela casa. Não é todo mundo que está esperando o Senhor Jesus, não, gente. Não é todo mundo que está esperando o Senhor Jesus. É só aqueles que têm intimidade com Ele. O povo em Jerusalém não está entendendo nada. Ela nem sabia que Maria estava grávida do Messias. Ok? Vamos lá. E ali o João Batista, o Zacarias, pai de João Batista, começou a profetizar, estava tão feliz e falou, e aí ele fala assim: salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada. Voltando, lembrando de novo, o povo de Israel sofreu muito, fazia muito tempo que o povo estava sofrendo. Tinha um rei lá em Jerusalém, mas era um rei que não podia confiar. Ok? E aí o Zacarias falou, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada, aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os servamos. Então, ele está tão feliz porque ele acreditava ali que ele também não sabia como é que ia ser a história do Messias na Terra, né? Eles estavam crendo que ali já ia vir todo o livramento, ok? Mas Deus sabe como fazer as coisas, não é? É o eterno Deus, Deus do judeu, Deus dos cristãos. Nós temos que entender, deixar ele ser Deus. E foi assim que ele quis. Esses 2000 anos que nós estamos vivendo aí. Muitos cristãos morreram pela fé, muitos judeus morreram. Os judeus não foi nem questão de fé, não foi nem assim, nega Adonai, senão a gente te mata, não foi nem isso. Eles já foram logo dando jeito de acabar com o judeu mesmo. Nem pôs a prova de fé, não. Eles queriam acabar com o judeu mesmo por implicância. O homem das trevas lá. Ele não era cristão, não. Tira isso da cabeça de vocês. Ele não era cristão. E muito menos católico. Ele não era. O homem das trevas lá. Fez toda aquela maldade com os judeus. Estuda um pouco de história que é bom. Vamos lá. Com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. O Zacarias continua ali profetizando. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, do Messias, Maria que estava grávida, ok? Para preparar ali os caminhos. E ali o Espírito Santo falando através de Isabel, de João, agora de Zacarias, e profetizando ali já que João Batista era aquele que ia preparar o caminho para o Messias, o João, né, que não tinha, Batista pegou o nome depois, era o João, ok? O Joãozinho de Zacarias. Amém, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, ok? Astro também é um nome dado a um ser poderosíssimo. Seria o Altíssimo, né? Tem tradução, colocou o Altíssimo aqui, colocou o astro das alturas. E outras traduções colocam o Altíssimo. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Oh, Pai eterno, um dia vai chegar essa paz de Cristo. Hoje em dia a gente está vendo
as falsas pazes que o mundo está preparando, mas um dia vai chegar a paz de Cristo. Oh, Jesus, descanso para os judeus, para os cristãos, vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar o que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. E aqui acaba a leitura do capítulo 1, tem 80 versículos, já quarta parte agora. Então, o João Batista, ele começou a pregar muito antes do Senhor Jesus. Jesus foi depois dos 30. Eu não sei se João Batista começou lá com os 25 anos ou depois dos 20, mas João Batista começou a pregar bem mais cedo. Porque o Senhor Jesus era mestre, era rabino, e o Senhor Jesus é rei, profeta, o Senhor Jesus é rei, é sacerdote, profeta e rei. E ele precisava fazer tudo direitinho. Então, era depois dos 30 anos que o ministério dele tinha que começar. Mas João Batista já começou antes, porque João Batista era aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Aleluia! E ele já sabia que o Messias já existia. Desde a barriga da mãe dele, ele já pulou de alegria quando Maria chegou grávida. Isabel, cremos que Isabel já estava ali, já perto de dar à luz, e Maria ali, recém-engravidado. O povo diz que é mais ou menos, acho que é 6 meses de diferença. Mas João Batista, ele cresceu sabendo que o Messias já existia. Só que ninguém sabia. Só a família de João Batista e a família de... que provavelmente Isabel e Zacarias também morreu, mas eles devem ter ficado novo, porque eles já eram velhos. Mas ele ficou sabendo que ele era aquele que ia preparar o caminho para o Messias. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia que se manifestou a Israel. E aí ele foi lá para o Rio Jordão e começou a pregar. E o Espírito de Deus dava direção no que ele pregava para João Batista, também para batizar. Ele já ficava lá, em torno do Rio Jordão. Quando ele começou a pregar, depois ele começou já a batizar. Aí provavelmente ele se aproximou mais do Rio Jordão para poder batizar as pessoas. E glória a Deus e aleluia. E estamos aqui nós agora aguardando o retorno de Cristo para que tudo isso que foi prometido a Israel e também à igreja se complete para a honra e glória do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vos abençoo todos aqueles que assistiram até o final. Eu abençoo com a bênção da paz, da prosperidade e da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz. Até a próxima. Shalom.